Em 2023, estamos celebrando o centenário de nascimento de Dr. Dáfnis Ferreira Soto. O Centro de Estudo, Pesquisa e Mentoria Dáfnis Ferreira Soto, da Associação Brasileira de Medicina do Trabalho, e a família de Dr. Dáfnis decidiram produzir um vídeo em que esteja documentado a sua trajetória profissional e o importante papel que ele desempenhou para a medicina do trabalho no Brasil. Espero que vocês gostem do material que foi preparado. E aí eles me mandaram para a Califórnia. Beleza, rapaz. Universidade da Califórnia. Fiquei lá mais de um ano e meio, mais ou menos. E eu, no sou bom, tentei aproveitar o máximo que eu podia. Foi aí que eu encontrei o George Taylor, o Bloomfield, antes de ir para os Estados Unidos. Eles vieram na missão americana, fizemos camaradagem. O Bloomfield organizava um laboratório no Peru, pegou a mim, pegou um engenheiro, que era o Taveira, pegou um químico, fiquei eu como chefe do serviço, que estava se formando, eles gostavam de tudo que eu fazia, e eu montei isso aí, e o primeiro laboratório que eu montei foi aqui em São Francisco. E, passado algum tempo, nós montamos o laboratório, que ainda existe. Eu não sou mais de lá, nem trabalho lá, trabalhei durante os tempos, enquanto eu fiz, que está ali naquela rua. Pedro Álvares, no Santo Cristo. Santo Cristo. Foi lá. Fiz esse laboratório todo, trabalhei no laboratório, eu era o laboratorista, junto com o Taveira. Porque o Taveira era engenheiro químico e eu era médico químico, que era química mesmo. E com isso nós fizemos um serviço muito bom. Não tenho medo de dizer isso. Nós não tínhamos no Brasil nenhum serviço que fizesse o que a gente fazia. Mas aí, um belo dia, me aparece o Barbosa de novo lá, Petrobras. Na Petrobras, empresa grande, naquela ocasião já com mais de 100 mil empregados, não tinham serviços auxiliares. E eu sempre me batia, em vez de combater doenças, eu me batia para fazer saúde. Era a minha formação como médico sanitarista, porque eu fiz o curso de sanitarista nos Estados Unidos. E vim com ideias de desenvolver todo um sistema de prevenção aqui no Brasil. Como de fato eu fui um elemento pioneiro em matéria de prevenção. Não é à toa que eu tenho 100 anos. Eu comecei fazendo um plano de prevenção. Então eram todas aquelas atividades sanitárias que se tornaram obrigatórias na Petrobras. E por aí ia. Então a alimentação foi uma das coisas primeiras que eu resolvi fazer. E fiz todo um programa de alimentação, não fazendo diversificação na alimentação, procurando alimentos que pudessem servir com a finalidade do trabalho e do bem-estar dos camaradas. E foi ótimo porque, conforme era o nosso cozinheiro na empresa, que eu ensinei muita coisa de cozinha para ele também, eu gostava de cozinha, ensinei para ele, tinha curso de cozinha lá dentro do meu serviço. O pessoal as famílias dos empregados que quisessem, tinha curso e levava para casa. E por aí vai. Problema de água, problema de esgoto, tudo isso aí saiu da minha mão, Paulo. E saiu a assistência médica, que foi aquele negócio que eu dividi em assistência médica, assistência preventiva e por aí foi, já nem me lembro bem, mas está tudo aí, está tudo documentado, que qualquer programa de caráter assistencial ou promocional tem que ter a participação do empregado. E o americano sempre defende aquele sistema. Participação é pagar. É a melhor participação que existe
é você ensinar e o camarada usar pagando. As de caráter preventivo eram dadas de graça. E as de caráter preventivo dadas de graça eram, aí eu botava a assistência médica preventiva. Então vacinação, sistema de água e esgoto, todo o sistema de prevenção de doenças era de graça. Fiz essa tabela, aquela tabela em que entrava no lado, entrava o salário, do outro entrava o número de dependentes. Aquilo me deu um trabalho, Paulo, você não imagina como essas coisas dão trabalho. Toda vez que tá, mas às vezes não tem como fazer, porque tem família aqui de 20 pessoas, que a gente vai fazer um percentual. Mas eu consegui, porque eu tinha uma turma médica também que acreditava muito em mim. E eu acreditava neles. São coisas que a gente plantou. Eu cansei de dizer lá para o pessoal, daquelas reuniões do departamento pessoal, olha a importância das férias, olha a ganância dessa gente de vender férias, não dá. Tanto que a empresa proibiu venda de férias, você sabe disso. E aí eu saí com um negócio que eu precisava, férias compunha o salário do camarada. Ele não tinha férias para ir gozar, não, era para pagar a dívida que ele tinha. Eu inventei então o adicional de férias. Então o pessoal ganhava o adicional para as férias e com isso muita gente gozou férias e goza até hoje, porque ele ganha um salário para sair para gozar férias. Nós temos até suplemento de aposentadoria. Por quê? Porque não é admissível que todo mundo tenha o serviço público, tem as Forças Armadas, tem, e a maior empresa nacional não tem? Tem que ter. Tem dinheiro. Agora, se não tem dinheiro, não faz. Para se endividar, não faz. Agora, se tem... E agora, quando sentir que a coisa vai ficando ruim, vai diminuindo aos pouquinhos, até que extingue. E tem que explicar ao empregado. Muito importante é que eu mantinha um jornal. Eu tinha uma noção perfeita disso, que eu aprendi nos livros que eu estudava isso. É que tem que ter um plano atuarial. E eu fui procurar o Rio Nogueira. Lógico, o Rio Nogueira era um homem de futuro. Eu tive a felicidade de estudar num país onde ninguém guarda o saber só para você, só para si. Então o que acontece? Quando você pensa, e eu tenho, eu não guardo isso. O que eu sei eu digo para todo mundo, ajudo, faço. Por aí eu vou fazendo bons amigos. Eu tenho amigos em todos os estados. Eu quando chego, não sei como, o sujeito já sabe que eu cheguei. Está lá me esperando no aeroporto. Eu não digo nada. Oh, Daphne, vim te buscar. E aí fica aquela disputa, né? Vai no meu carro, não, vai no meu, eu te dei onde é que é o hotel que você vai ficar. Mas é gostoso, isso é gostoso. É uma vaidade boa, é uma vaidade que mexe contigo. Foi muito simples. O que aconteceu é que a Sobes pegou o nosso exemplo. Barbosa era meu amigo. Tudo que a gente fazia, ele procurava também fazer. E ele viu fazer curso, começou a fazer. E projetou a engenharia de segurança. Barbosa tornou-se o patrono da engenharia de segurança no Brasil. Pois bem, e eu ajudava muito o Barbosa. E aí foi quando eu conheci o André. O André deu baixa do Exército para se dedicar à engenharia do trabalho. Ele já era coronel. E ele deu baixa do Exército para fazer isso. André, não vai fazer isso, rapaz, isso não der certo. É mal, a minha vida é de aventuras. Ele costumava dizer isso. E não é nada de espetacular a gente ver, fazendo com calma, com convicção de que está fazendo uma coisa boa, a coisa acaba dando certo sem precisar ter pai.
Eu sempre fui contra essa história do sujeito ser pai de alguma coisa. Pai chega aos filhos que já dá muito trabalho. E que um belo dia o Kassab disse, rapaz, vamos fazer uma associação de médicos do trabalho. Está cheio de médicos de trabalho pelo Brasil, eu viajo e os médicos vivem pedindo curso. Por que você não toma a frente disso? Eu digo, Paulino, Paulino, Kassab, você parece que não conhece brasileiro? Eu vou me meter aí em São Paulo, vou me meter lá no Rio Grande do Sul, ou lá no Ceará? Eu não. Ele vai devagar, acaba formando. E me negava a ser o padrinho das coisas. Chamava a turma para vir. Foi a mão do Kassab. Naturalmente eu estava perto do Kassab, mais perto do que o Paulino. E o Paulino, através da minha pessoa, aproximou-se do Kassab. Como ele vivia em São Paulo, apesar de morar em Santos, ele subia para fazer amizade com o Kassab. E eu achei que era uma boa coisa. Mas é que eu não queria participar da morte de uma coisa que foi muito... Não fui eu que criei. Quando eu entrei já existia a BMT. Mas se eu não entro, morria. Como eu tinha ideia de... eu toquei para diante. E ela deu muitos frutos. Nós tínhamos economia. Eu não deixava gastar em miséria. Eles gostavam do almoço. Toda semana tinha o dia do almoço do pessoal da... Ia, mas não queria pagar. Quem pagava, afinal de contas, quem pagava éramos nós. Com o caixa pequeno que a gente... Um dia eu acabei com esse almoço. Mas inventei isso. E a gente se tornou uma sociedade forte, sem precisar estar fazendo gastos de alimentação. E aí é aquela velha história. A BMT sempre foi rejeitada pelo próprio médico do trabalho, que ninguém queria assumir ou ajudar aquilo a crescer. Então, toda vez que ia ter eleição, filho, vamos te eleger, porque não sei o que, porque você é presidente. Não. Se eu for ser presidente, eu prefiro cair fora. Porque marca muito. Eu me lembro a Thalita. A Thalita era uma figura muito popular. Depois que foi presidente, ela foi presidente por dois períodos, ela perdeu muito da popularidade dela, porque é preciso saber ser presidente. Saber ser presidente é não querer ser mais do que os outros, não dá. Aliás, eu nunca quis ser mais do que ninguém. Me fiz, foi meu esforço pessoal, sempre estudei, está ali uma cambada de livros, por incrível que pareça, a maioria deles estão todos lidos por mim. E olha aí a quantidade de livreto. Livreto eu tinha a verdadeira mania de viajar colhendo livreto para trazer, para estudar. Então foi uma época também boa para mim. Sempre fui curioso. E toda vez que eu sabia que tinha alguém de alguma empresa que veio ao Brasil, sabia, eu ia procurar o chefe perto daqui e pedia para ele me apresentar e tal. Para criar intercâmbio, né? Com isso eu fiz boas amizades com o pessoal dos Estados Unidos. Praticamente todos já desapareceram, morreram. Isso aí é porque eles queriam me fazer, eu sozinho. Dá a impressão que eu estou me batendo por títulos ou homenagem. Vamos botar da sociedade da engenharia, reconhecer que o André nos ajuda muito. O André nunca se negou de dar curso para gente. O outro era o Wilson também, fazia aquelas aulas, aquele negócio. Então achei que era melhor fazer uma coisa que atraísse outras profissões para fazer coisas ligadas à medicina do trabalho, que assim a gente ganhava fama. E foi também sempre surpresa para mim. Eu nunca pedi nada. Tem das Forças Armadas, tem de associações médicas, tem de outras associações, mas eu nunca pedi. Nunca abri a boca para alguém me homenagear. Isso aí é outra coisa que tem que vir dos outros. Agora, para vir dos outros, os outros não podem temer a gente. Eu
tenho em mente que se não fossem algumas pessoas que foram antes de mim na especialidade, eu tenho homens que eu admirei, por exemplo, Bandeira de Mello, foi professor no curso de saúde pública aqui no Brasil, que eu fiz, é um exemplo. Tem... Os nomes foram embora, a figura está aqui, mas me lembrei do Bandeira de Mello. Tem o Maneco, Manuel Ferreira. Esse era um mestre, esse era um grande mestre de saúde pública e era mestre de medicina do trabalho. Ele era um homem de idade, quando eu o conheci já, ele devia estar na casa dos 70, 80, mas era uma sumidade. O discurso do Manuel Ferreira era uma beleza. E quando ele falava de medicina, ele se entusiasmava e ficava mais bonito ainda. Foi meu mestre. Ele gostava de mim tanto que, de vez em quando, ele me telefonava. Como é, rapaz? Tem mais de um mês que você não vem bater papo comigo, mas é que eu sei que o senhor é muito ocupado. Você quer ocupado nada, rapaz. Eu faço isso para me divertir. Eu sou como a correnteza viva dos rios da minha terra, depositando nas margens pedaços do meu destino. E vai abrindo novos caminhos, formando lagos serenos, furta cores, aquarelas dos meus sonhos de menino, menino, menino. Rio que enche e transborda, desbravador solitário, correndo sempre pra frente num presságio